Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Opa, chegamos mais uma vez, mais uma edição, a nossa 15ª edição do programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Futebol na Veia. Eu sou Gabriel Max, apresento esse programa mais uma vez. Ao meu lado, o comentarista Ícaro Dias, que já vai dar o seu alô. Mas antes eu gostaria já de pedir a você que continue acompanhando o nosso programa. Você que pode acessar pelo nosso YouTube Poliesportiva, só colocar no campo de busca e você poderá encontrar o nosso programa. Ou então pelas plataformas Anchor e Spotify. A gente vai deixar depois lá na descrição, a gente deixa também os links para que vocês também possam acessar o nosso programa e ouvir quando e onde você quiser. Inclusive você pode baixar e escutar quando você tiver sem internet, assim não consome seu 4G, seu tão suado 4G. Então, já aproveitar aqui até chamar o Ícaro Dias para comentar sobre isso também, né? Que isso é muito importante, né? Muito importante, né, Gabriel? Estamos evoluindo, né, agora pro Spotify, fica até mais fácil pra pessoa querer digitar no WhatsApp, ouvir o nosso programa. Isso mesmo. Legal essa nossa iniciativa, dar os créditos ao Luciano, que tá ajudando também no nosso projeto. E hoje também na nossa 15ª edição, lembrar jogadores que marcaram história com a camisa 15. O Hernanes, o profeta de Roma. Ele que jogou camisa 15 no São Paulo, né? Ele começou com a camisa número 30 e qualquer coisa, e depois passou a ser o número 15 no São Paulo, antes dele despontar lá na Europa, né? Na Lazio. Na Juventus, jogou com a 15. Não Isso. lembro na Internacional com o número que o Hernanes jogou, mas não me recordo também. na Juventus eu tenho certeza que é o número 15. Também outro número 15 que os brasileiros adoram é Roberto Baggio. Na Copa de 90 ele acabou utilizando essa camisa 15. O Kleberson na Copa de 2002 também utilizou a camisa 15. Então jogadores que marcaram a história positivamente ou não. E tem alguns aniversários aí que você tinha mencionado de aniversário. lendas do esporte. Sim, Altobelli, campeão do mundo em 82. No momento que Gabriel Max já vem de novo. Lá vem. Outra vez dando aquela alfinetada nos brasileiros. Deixa ele. E, é claro, o grande Fábio Grosso completando 42 anos de vida. Ele que foi tetracampeão do mundo com a seleção da Itália na Copa de 2006. Salvador do gol contra a Alemanha, né? Virou técnico, né? Virou técnico, Fábio Grosso. Ele que acabou marcando aquele gol contra a Alemanha, né? Aos 116 minutos da prorrogação. E depois batendo o pênalti que ia marcar a história como a Itália tetracampeã no dia 9 de julho de 2006. Que beleza, muito bem. E temos alguns agradecimentos para fazer desde já. Agradecer ao Paulo Arnaldo, né? Se Espirrar Saúde. Se Espirrar Saúde, da nossa Poliesportiva. O Luciano Carvalho do Futebol na Veia. Também Se Espirrar Saúde. Essa parceria sensacional que tem sido feita. Também tem o Diego Spinelli, que está replicando o nosso programa na web rádio Mania de Recife. Alô, então, Recife. Mandar aquele abraço especial também. E pro PH Andrade, ele que é da web rádio Arena BR, ele também agora vai começar a replicar os nossos programas, então... Aonde que é essa web rádio, Max? É lá no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, que tá em festa, né? Aquele mar rubro-negro. Pois é, já a gente vai falar um pouquinho mais também sobre essa festa rubro-negra, né? Campeão da Libertadores do Flamengo, mas vamos começar com o UEFA Champions League, vamos lá? Já, orelhuda? Opa, vamos começar bem, começar com um assunto quente. Com os dois pés na porta. Nessa semana, todo mundo já sabe que é semana de UEFA Champions League e tivemos algumas partidas, né? Então, vamos dar uma passada nesses resultados. Lembrando que tem a UEFA Europa League também está comendo solta. Durante a gravação desse programa, a gente vai atualizar os placares. E tem um placar na UEFA Europa League, meu amigo. Você não vai acreditar. A gente estava comentando em off que estava 1-1 o jogo entre Astana e Manchester United. Correto. Astana fez o segundo, viu? Eita. A vida não tá fácil pro time de Manchester. Os gols marcados por Dimitri Shonko e Antônio Rukavina. O time do Astana está vencendo por 2-1. O gol que descontou ali pro time do Manchester foi Jesse Lingard. O negócio tá feio, viu? Manchester United penando na Liga Europa. Muito bem, mas vamos passar agora pela UEFA Champions League, né? Vamos passar os resultados. Lembrando que
Nesta última terça-feira, dia 26 de novembro, o Galatasaray empatou com o Clube Brugge por 1-1. O Lokomotiv Moscou em casa perdeu para o Bayer Leverkusen. A Atalanta venceu por 2-0 o Dinamo Zagreb. O Estrela Vermelha sofreu uma sonora goleada mesmo jogando em casa. O Bayern de Munique estava tinindo, venceu por 6-0. 4 gols de Lewandowski. Só isso, né? Só isso. A Juventus venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0. O Manchester City empatou com o Shakhtar Donetsk. O Real Madrid também empatou. Em um jogo eletrizante, né? Com o Navas pegando muito. O jogo começou 2-0 para o time do Real Madrid e o PSG foi lá buscar o resultado no final do jogo, empatando em 2-2. E o Neymar no banco. E o Neymar entrou no segundo tempo, né? Mas não teve uma atuação de muito destaque, o Neymar. E o Tottenham, que começou perdendo por Olympiacos, mas conseguiu uma virada e aplicou 4-2. E o Mourinho pôde sorrir pelo menos um pouquinho, né? E respeita o furacão Harry Kane também, que em Champions League, 20 jogos, 24 gols. Muito bem. E nesta última quarta-feira foi o complemento, né, dessa rodada da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League. O Valência empatou em 2-2 com o Chelsea. Jogando em casa, o time do Valência é um resultado importante, né? O Valência que venceu no jogo da ida no Stamford Bridge. É verdade. O Zenit venceu o Lyon por 2-0. O time francês acabou tendo mais um revés nessa Champions League. O Barcelona venceu o Borussia Dortmund por 3-1. O Genk perdeu em casa para o Salzburg por 4-1. O Lille em casa também acabou sendo superado pelo Ajax por 2-0. A partida entre Liverpool e Napoli terminou em 1-1. Eu assisti essa partida e vou falar um negócio pra você, Vícaro Dias. Penou demais pra arrancar esse empate o time do Liverpool. Começou perdendo. Time inglês começa a penar no final do ano e pode encarar o brasileiro no Mundial, já começa a abrir o sorriso. Foi assim com o próprio Liverpool encarando o São Paulo em 2005 e o Chelsea quando foi derrotado perante o Corinthians no dia 16 de dezembro de 2012. E complementando a rodada, o Red Bull Leipzig empatou com o Benfica pelo placar de 2-2 e o Slavia Praga em casa perdeu para a Inter de Milão por 3-1. Esse jogo, mais uma vez, adivinha o que tem quando tem italiano nesse programa? O que tem? Racismo. Isso é verdade, hein? Infelizmente... Mais uma vez, Romelu Lukaku sofrendo com racismo. Quando não é na Itália, é com o time italiano. É inacreditável. Não tá fácil a vida, viu? Ainda mais nesses últimos tempos em que se prega tanto, né, pela igualdade e mesmo assim as coisas estão acontecendo dessa forma pelos campeonatos, principalmente na Europa. Muito bem, sobre os resultados, Ícaro, o que mais te surpreendeu aí dentro dessa gama de resultados aí, tanto da terça quanto da quarta-feira da Champions? O que me surpreendeu foi o Liverpool contra o Napoli. O Liverpool, que tudo bem que tinha perdido o jogo fora, né, o jogo jogando lá no estádio São Paulo, mas tinha que ganhar no Anfield, porque na última rodada pega o Leipzig jogando fora de casa, e quando jogou contra o Leipzig atuando no Anfield, foi um jogaço, foi 4-3, o Liverpool venceu a partida com as calças na mão, então todo cuidado é pouco para a equipe de Jürgen Klopp, que sonha com o bicampeonato da Champions. E eu particularmente falo um pouco também sobre esse resultado do Tottenham, né, que começou perdendo por 2-0 ainda no primeiro tempo, né, os gols marcados pelo Youssef El Arabi e também pelo Rubem Semedo. E ainda no primeiro tempo, no finalzinho ali nos acréscimos, o Dele Alli conseguiu descontar, deixou um pouquinho mais tranquila a situação, né? Tranquila entre aspas, né? Mas no segundo tempo, com 3 gols marcados, 2 do Harry Kane e um do Aurier, conseguiu vencer o time do Olympiacos. O Olympiacos aprontando então pra cima do Tottenham. Aprontando bastante. Só um detalhe, Gabriel. As principais equipes que já estão classificadas em primeiro no seu grupo é o PSG, que com o empate com o Real Madrid perde o 100% de aproveitamento da Champions League. O Bayern, que está 100% na competição, classifica também como cabeça de chave nas oitavas de final, decide o segundo jogo em casa. O Manchester City também já garantiu a classificação em primeiro no seu grupo, o grupo C. E aí o Juventus com um golaço do Dybala em cima do Atlético de Madrid. Belíssimo gol de falta, diga-se de passagem, né?
E E o tem Oblak, gente que fala que é cruzamento, né? mas o Oblak também, ele pulou pra dentro do gol, Sim. né? Ele tava mal posicionado ali naquele lance. Totalmente. Ele que é um excelente goleiro, mas nessa oportunidade, Um dos goleiros mais valiosos da Europa. sim, com toda certeza, é verdade. Então, PSG, Bayern, City e a Juve, os 4. Todo mundo já tá E garantido. em primeiro do grupo. Em primeiro, muito bem. E agora vamos passar também, porque a gente tem que falar da Europa League. A Europa League que também, né, principalmente durante as quintas-feiras, né, que quando a gente grava o nosso programa, estão rolando os jogos. Então, os jogos em andamento durante essa gravação do programa são Krasnodar 1, Basel 0. Lembrando que é um resultado parcial, isso aí pode mudar. Astana 2, Manchester United, o jogo está no finalzinho, faltam 10 minutos para acabar o jogo. E o time do Astana está vencendo o Manchester United pelo placar de 2-1. Já o Trabzonspor está perdendo para o Getafe vencendo por 1-0 fora de casa, resultado importante também. Lembrando que temos outros jogos, a maioria deles com início às 3 horas da tarde, que é o AZ Alkmaar e Partizan Belgrado. O Wolfsberger enfrenta o Borussia Mönchengladbach. O Besiktas joga também contra o Slovan Bratislava. O Başakşehir, o time do Robinho, o Istambul, vai enfrentar a Roma. O CSKA Moscou tem o duelo contra o Ludogorets. O Braga enfrenta o Wolverhampton. O Ferencváros enfrenta também o Espanhol. Feyenoord e Rangers, Saint Etienne e Gent. Também tem Alexandria contra o Wolfsburg, Young Boys contra o Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães contra o Standard de Liège. Temos mais tarde, às 5 horas da tarde, às 17 horas mais precisamente, Arsenal contra o Eintracht Frankfurt. Celtic e Rennes também se enfrentam às 17 horas, a mesma hora para Dudelange Apoel, Lazio e Cluj, Lugano contra Copenhague, Malmo contra o Dinamo de Kiev, Rosenborg contra o Lask, Sevilha e Karabakh Agdam, e fechando esta quinta-feira de UEFA Europa League, Sporting de Portugal contra PSV Eindhoven da Holanda. Temos alguns jogos que vão ser interessantes aí nessa rodada da UEFA Europa League, principalmente o jogo entre Arsenal e Eintracht Frankfurt. Esse vai ser jogaço. Grande jogo. Gabriel, só pra deixar, a gente na Champions League já temos alguns classificados, né? Na Liga Europa só tem equipe que já garantiu a classificação antecipada, que é o Sevilha. Sevilha 100% de aproveitamento, 4 vitórias, também pega um grupo que é um grupo relativamente fraco, né? Com a Apoel e o Dudelange, então o Sevilha já é a única equipe que já está classificada para a próxima fase de 16avos da Europa League. O Sevilha que é pentacampeão da competição, se não me falha a memória. Muito bem, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais até sobre o campeonato turco, mas continua, né? O Robinho continua no banco lá, tá com uma situação complicada e ele tá tentando mexer os pauzinhos dele pra voltar pro Santos. Robinho e Santos é um eterno amor. Um eterno amor. Eterno amor, e vamos aguardar porque se o Santos tiver aquela moeda pra pagar pro Robinho, o Robinho é bem vem. provável que se torne mais uma novela do futebol brasileiro. Ou ele pode ir pro Flamengo, ele sempre deixou bem claro que teria esse desejo de jogar no Flamengo, o Diego, que é o seu Diego e Robinho. Mas a questão é, tem espaço pra ele no Flamengo? Depende, o Bruno Henrique jogando do jeito que tá jogando? O Arrascaeta tá sendo sondado pela Inter de Milão, não sabe se vai comprar o Gabigol, então mas existe uma ligeira diferença entre Arrascaeta e Robinho, né? Sim, mas amigo do Diego, o Diego tá com moral. Goleiro quando chama o cara pra jogar. E você falou do Diego, o Diego também tá sendo ventilado em outros clubes, até o São Paulo tá no meio dessa miscelânea aí de times querendo ele. E esse negócio vai dar pano pra manga, porque se ele vier pro São Paulo, tem outras questões aí extra-campo que podem atrapalhar, hein? Pulo no escudo, 2002. Fábio Simplício foi lá defender. Não curtiu isso? Não curtiu. Eu perguntei isso pra ele, uma oportunidade, que ele tava num campo próximo aqui dos nossos estúdios, e ele falou... Tava no quintal de casa? Tava no quintal de casa. E ele falou sobre isso daí, e falou que se fosse pra partir pra cima, ele partiria de novo.
para defender as cores do clube, porque deu ruim. Foi desrespeitoso, né, naquela ocasião. Já faz muito tempo, mas a torcida não esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, jamais. Mas vamos lá, vamos agora com os nossos boletins. Vamos começar com o Campeonato Turco, né? Que tem o Renan Silva, que provavelmente também vai trazer alguma coisa sobre Robinho. Vai falar sobre o craque brasileiro que está amargando o banco de reservas em seu clube. Então vamos com o Renan Silva. Chega mais, traga as informações da Super League da Turquia. A 12ª rodada da Super League teve início na última sexta-feira, com o Galatasaray decepcionando sua torcida ao ser derrotado pelo Başakşehir por 1-0 em pleno estádio Turk Telekom. Robinho, o rei das pedaladas, nem saiu do banco de reservas. No sábado, o Beşiktaş venceu o Konyaspor por 1-0 fora de casa. O Águia Negra chegou aos 21 pontos e assumiu a 5ª posição. No domingo, o Fenerbahçe também decepcionou e não saiu de um empate com o Yeni Malatyaspor fora de casa. O Canário Amarelo chegou aos 21 pontos na 4ª posição. A 13ª rodada tem início neste sábado, com o Fenerbahçe visitando o Göztepe. No domingo, o Galatasaray visita o Trabzonspor, e na segunda-feira, o Beşiktaş recebe o Kayserispor no Vodafone Park. Essas foram as informações do futebol da Turquia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, mais uma vez, né, o Robinho amargando o banco de reservas, e o campeonato turco já vem trazendo os times de maior expressão, já estão subindo na tabela, as coisas estão começando a melhorar. Rapaz, engraçado que o Robinho no banco, o Istambul tá lá em cima. Robinho titular, o Istambul tava lá embaixo. Acho que... Será que ele tem alguma coisa a ver? Moiou, hein, pai? Moiou pro Robinho, talvez irá lá pelos lados da Turquia. E o Antalyaspor caindo demais o rendimento no Campeonato Turco. O Galatasaray também numa nhaca que não sai da 8ª colocação. E o Fenerbahçe é aquele que flerta com a primeira colocação, mas quando chega, não quero assumir agora, vou esperar daqui a pouco, dá lá aquele tropeço, enfim. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Ficar esperando demais, cochilou, cachimbo cai, hein? Quem tá liderando o Sivasspor abrir aquela gordurinha, né? Aquela gordurinha que depois pra tirar fica complicado. É verdade, Ícaro Dias. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar o nosso avião. Tá pensando que a gente tá ficando metido aqui, não? Eu pensei que o avião tava no hangar ali paradinho. Tava paradinho, mas agora ele vai levantar voo. Levantando voo agora. Vamos viajar, vamos agora para a Itália, para a sua menina dos olhos, Ícaro. Isso é o meu melhor campeonato do mundo, né? Mexe, até arrepia, né? Até arrepia. Vamos lá, vamos com o Kaique Ribeiro. Queria até cabelo depois dessa. E ele tem uma novidade aí na sua menção de culinária. Eu quero saber a sua opinião depois que a gente ouvir aqui. O que o Bambino Douro aprontou dessa vez? Então, aguarde e ouvirás. Vamos lá, vamos com Kaique Ribeiro e o Cáutio, com a Série A Team. Chega mais, Caicão. No último fim de semana do futebol italiano, nada mudou. Dessa forma, a Juventus segue líder, a Internazionale continua a caça. Primeiramente no sábado, em Bergamo, a Atalanta até saiu na frente, mas com uma atuação de gala dos argentinos Higuaín e Dybala, os bianconeres viraram e venceram por 3-1. Ouça agora o gol anotado por Dybala na narração de Fábio Caressa, da Sky Sports. Higuaín 4-3. Buona l'apertura per Dybala, centrale c'è Mercan, arriva anche Ramsey, Dybala, che golasso di Dybala! Também no sábado, a dupla Lukaku voltou a brilhar e a Internazionale venceu o Torino fora de casa por 3-0. Ainda tivemos o derby das crises na Itália entre Milan e Napoli, e o jogo terminou empatado em 1-1 e não ajuda ninguém na competição. Abrindo o domingo, Bologna ficou para trás do placar 2 vezes, mas buscou o empate nos acréscimos contra o Parma em 2-2. Já a Fiorentina perdeu fora de casa para o Hellas Verona por 1-0. Os torcedores da equipe da casa devem ter comemorado bastante a vitória, comendo um belo extracoto de cavalho.
molho, que é uma carne de cavalo marinada em vinho, acompanhada de polenta, para fazer Gabriel Max e Ícaro Dias saírem do estúdio querendo provar um desses. Voltando ao futebol, a Lazio foi até Reggio Emilia enfrentar o Sassuolo. Immobile marcou, como sempre, Caputo marcou, como sempre, mas no fim Caicedo garantiu a vitória romana por 2-1. E por falar em capital, a Roma recebeu o Brecht de Mario Balotelli e venceu por 3-0. Para fechar o domingo, a Sampdoria venceu a Udinese por 2-1 e finalmente deixou a zona de rebaixamento. Enfim, na segunda-feira tivemos 2 jogos. Lecce Cagliari foi adiado devido às fortes chuvas e aconteceu um dia após o previsto e terminou em 2-2. No último jogo da rodada, Spal e Genoa se afundaram no Z3 ao empatarem em 1-1. A Juventus continua líder, seguida da Internazionale e mais atrás a Lazio na terceira posição. O Cagliari fecha o G4, seguido de Roma e Atalanta. No Z3 temos agora Genoa, Spal e Brecht, que convenhamos, precisa cair. Precisa porque depois de uma declaração totalmente infeliz do presidente do clube comentando o caso de racismo com Mario Balotelli, não tem outra punição e novamente estamos falando de racismo nesse boletim. Abre aspas ao mandatário. É negro e está trabalhando para clarear, referindo-se a Mario Balotelli. Essas foram as informações do Cautio com Kaique Ribeiro, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Olha, tá difícil o negócio, hein? Toda semana, principalmente na Itália. É o boletim do racismo. É, o boletim racista da semana. Não, mas a entrevista que o presidente do Brecht quis dizer que eu não concordo, mas é que não, que o jogador, que ele teria que agradar os torcedores, porque o Mario Balotelli, você sabe qual é o gênero dele. Sisudo, não comemora gol, fala que quem comemora gol, o carteiro não comemora quando entrega a carta. E a situação do Brecht tá difícil, então acaba se criando um certo... Não se tem uma antipatia. Não se tem uma empatia. Empatia, melhor dizendo. Tem a antipatia, no caso, com o Balotelli. Então ele tá querendo dizer que teria que melhorar isso, mas eu não concordo. Independente da situação do time, que não vence há mais de 5 jogos, de todo o contexto que está sendo tratado, não precisava fazer isso com o Mario Balotelli. Mario Balotelli que já sofreu isso jogando pelo Milan, já sofreu isso na Inglaterra, já sofreu isso na França. Daqui a pouco o cara vai chegar e vai falar, não vamos jogar bola, porque não tem cabimento. É ele que sofre com isso, é o Romelu Lukaku que sofre com isso na Inter. Não dá, tipo, tá ficando chato o futebol italiano. Eu adoro o futebol italiano, acho que é o futebol mais tático que existe no mundo, mas chega nesse ponto, não vira mais a menina dos olhos, literalmente. E por enquanto segue tudo normal, né? O Juventus lá na frente, a Inter de Milão logo no seu encalço. O Lazio tentando encostar na briga com o tiro Immobile, o cara... Tá longe, hein? Tá longe, bem longe. 8 pontinhos? Não vai chegar, não. Vai ser difícil pra buscar esse briga prejuízo. É do terceiro pra baixo pra conseguir uma vaga na Champions League. Rapaz. Tá mais por ali mesmo, viu? E o meu Milan tem que torcer pra não cair, viu? Porque tá difícil o negócio lá do Milan. O Milan que tá agora na 12ª colocação, empatou nessa última rodada, mas tá com uma sequência horrorosa de resultados, apenas uma vitória em 5 partidas disputadas. 4 pontos atrás da zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho aí, viu? Vamos agora fazer o seguinte, vamos viajar mais uma vez, vamos pegar o nosso avião e vamos agora direto para a Inglaterra. Vamos conversar com Alexander Vieira, nosso repórter que traz as informações sempre as mais quentes sobre o futebol inglês da Premier League, que continua a todo vapor. Vamos lá, Alexander Vieira, chega mais! A Premier League teve a sua 13ª rodada disputada no último final de semana. E logo de início, o Tottenham bateu fora de casa o West Ham com um gol brasileiro do Lucas Moura na estreia do técnico português José Mourinho. Logo em seguida, pressão no Arsenal. Os Gunners ficaram apenas no empate contra o Southampton, que é o vice-lanterninha da competição, um resultado que coloca mais pressão ainda no técnico Unai Emery, e já dizem lá nos arredores de Londres de que Maurício Pochettino é o favorito para assumir o Arsenal em caso de demissão do treinador Emery. O Leicester, que é uma das grandes surpresas desta temporada, venceu fora de casa o Brighton por 2-0 e continua na cola do Liverpool na vice-liderança. O Burnley, outra surpresa nessa edição de Premier League, fora de casa bateu o lanterninha Watford por 3-0. O Wolverhampton, que começou muito mal a temporada, já está se reerguendo, é o 5º colocado com 19 pontos, depois de bater o Bournemouth por 2-1
fora de casa. E pressão também no Everton, hein? Que contou com o brasileiro Richarlison em campo. Ele que está sendo desejado pelo Manchester United. Vamos falar do Manchester daqui a pouco. O Everton acabou perdendo em casa por 2-0 em cima do Norwich, que é o 18º colocado na zona de rebaixamento. E a pressão para outro treinador, o Marco Silva. E dizem lá em Liverpool de que o favorito para assumir em caso de queda do Marco Silva é o português Jorge Jesus, atual campeão da Libertadores com o Flamengo. Para finalizar os jogos de sábado, o grande jogo da rodada, o clássico que tivemos nessa 13ª rodada, o City bateu de virada com gols do De Bruyne. E de Mahrez bateu de virada o Chelsea por 2-1, Chelsea que marcou com o Kanté. Já no domingo, jogaço de 6 gols, o Sheffield United e o Manchester United ficaram no 3-3. O Solskjaer conseguiu convencer os seus diretores lá do Manchester de que precisa de contratações já em janeiro. Como eu já tinha dito, Richarlison é um dos grandes cotados, além de, quem sabe, de uma volta de Memphis Depay, também do Haaland, o fenômeno aí do Salzburg, que nesse meio de semana marcou mais um gol. Então o Manchester United promete ir às compras já em janeiro. E para finalizar a rodada, para finalizar o boletim, o Aston Villa venceu por 2-0 o Newcastle e segue a sua luta para fugir do rebaixamento. E essas foram as informações do campeonato inglês. Eu sou Alexandre Vieira, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muitas coisas mudando pelo campeonato inglês. Possível chegada de Pochettino? Seria isso no Manchester United? Ou ele pode pintar ainda? Ele tem mercado. Ele tem mercado, isso aí é verdade. Ou o Arsenal, depende como o Arsenal vai caminhar na Europa League. Será que o Unai Emery continua por lá? Será que vai ter lenha pra queimar ainda? Na verdade, ele é ruim pra caramba, né? Vamos ser bem franco. Um cara que não conseguiu fazer o time do PSG virar, o cara é fraco. Tudo bem, tá assumindo lá no lugar do lendário Wenger, mas não dá. Não dá. O Arsenal precisaria de um outro treinador, de um outro patamar. Pode ser um bom nome Pochettino, que aliás, se ele assume, ele ia ter uma briga gigantesca, porque o maior rival do Arsenal em Londres é justamente o Tottenham. Já imaginou? É como se dirigisse o Carille, que estava dirigindo o Corinthians, pulasse e fosse dirigir o Palmeiras. Seria um negócio assim pra deixar qualquer torcedor dos Spurs de cabelo em pé. É verdade. Vamos aguardar, porque cenas dos próximos capítulos virão. E o áudio do Alexander explicando sobre o Manchester, o garoto do Salzburg, ele tem mais ou menos o mesmo número do Lewandowski, rapaz. Ele tem 19 jogos e 27 gols. Então uma média muito alta, muito interessante. E outra, o United de contratar o Richarlison, pelo amor de Deus. Tem que investir em jogador da grandeza do United. Não que o Richarlison não tenha esse potencial, mas um time que tá na draga há muito tempo, que se eu for pegar nos últimos 10 anos, chegou numa final de Champions e conseguiu conquistar uma Liga Europa com o Ibrahimovic já embicando no fim de carreira, não dá, teria que ter um investimento um pouco maior. Oi, Craig, você quer saber quanto terminou o jogo entre Astana e Manchester United? Já acabou. Eu acho que o meu grande colega Alex Bispo deve ter ficado irado. Eu acho que deve ter ficado mesmo, porque o placar terminou 2-1 para o Astana. Que fase, hein? Que fase do Manchester United. Será que o Unai Emery vai aguentar? O Solskjaer? O Unai Emery, tô com ídolo do Arsenal na cabeça. Mas na verdade o Solskjaer, será que o Solskjaer vai conseguir ter uma sequência ainda? Eu acho que tá terminando o ciclo dele já. Eu acho que ele já vai pegar o aviãozinho dele pra Noruega. Vai pegar o avião? Vai pegar o avião. Eu falei avião. Então ele vai pegar o aviãozinho dele e vai cascar fora. Exatamente. É isso mesmo, então? Já foi. Vamos esperar então, porque é questão de tempo, viu? Por conta desse placar aí, acho que é só questão de tempo mesmo. Vamos fazer o seguinte, falado sobre o campeonato inglês, vamos agora para a terra do gajo. Mas antes vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha, né? Vamos dar uma pausa, já a gente volta com o nosso segundo bloco do Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Futebol na Veia e Poliesportiva, aqui o futebol
corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Ah, que saudade que eu tava do meu Famalicão. Você estava com saudade, Ícaro Dias? Ah, já dá aquele aperto no peito de não falar o grande Famalicão. Vamos lá, vamos com Edson Guimarães de bate-pronto. Vamos pegar o nosso avião Conexão Brasil-Lisboa. E vamos conversar com Edson Guimarães, ele que está sempre muito bem informado sobre a Liga NOS, o campeonato português. E ele vai nos informar sobre o Famalicão e também sobre os demais times do Cascais. Muito que bem, Boletim Lusitano na área, e essa semana eu vim para falar sobre a Taça de Portugal, que está caminhando para a fase de oitavas de final. Neste último fim de semana, 32 equipes entraram em campo pela quarta fase da competição. Primeiro, na sexta-feira, dia 22, tivemos duas partidas. O Santa Clara avançou ao golear o Leixões por 4-1. O outro classificado do dia foi o Varzim, da segunda divisão portuguesa, ao bater o Loures por 1-0, com gol no último minuto. Já no sábado, o Sertanense despachou o Farense. O Acadêmico de Viseu também se classificou, assim como o Espinho, que bateu o Arouca por 3-2. O nosso querido Famalicão também está garantido nas oitavas, Ícaro. Venceu o Acadêmica por 1-0. No duelo de times da Primeira Liga, o Braga bateu o Gil Vicente também por 1-0. O Benfica suou para eliminar o modesto Vizela. As águias saíram atrás do placar logo no início da partida, mas o Vizela teve um jogador expulso e não suportou a pressão, sofrendo a virada para 2-1. O Moreirense foi surpreendido pelo Mafra, derrota por 3-1 e adeus Taça de Portugal. O Anadia venceu o Beira-Mar por 2-1. A única partida decidida nos pênaltis foi entre Pedras Salgadas e Canelas. Após o empate sem gols no tempo normal, vitória por 6-5 a favor do Canelas. Passos de Ferreira, Marinhense e Rio Ave também avançaram, assim como o Chaves ao derrotar o Belenenses. O Porto não quis ser modesto e goleou o Vitória de Setúbal por 4-0. Todas as partidas das oitavas de final serão disputadas no dia 18 de dezembro. Os confrontos são Acadêmico de Viseu e Chaves, Porto e Santa Clara, Marinhense e Rio Ave, Passos de Ferreira e Espinho, Sertanense e Canelas, Famalicão e Mafra, Varzim e Anadia, e a batalha que promete um pouco mais, Benfica e Braga. Agora vamos falar sobre a Liga NOS, que volta neste fim de semana com a 12ª rodada. Na sexta-feira, dia 29, o Santa Clara recebe o Boa Vista. Já no sábado, mais 3 confrontos. Moreirense e Aves, Benfica e Marítimo, Portimonense e Famalicão. Olho no líder, hein? No domingo, Tondela e Belenenses, Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Sporting. A rodada termina na segunda-feira com Braga e Rio Ave, Porto e Passos de Ferreira. Recapitulando o G4 da Primeira Liga, o Benfica lidera com 30 pontos, seguido do Porto com 28. Depois temos Famalicão com 24 e o Sporting com 20. Agora, duas perguntas envolvendo as possíveis contratações do futebol português. Será que José Mourinho tira a dupla Bruno Fernandes e Rubem Dias de Portugal? Wendel vai trocar os Leões pelo Flamengo de Jorge Jesus? Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Diversas perguntas feitas por Edson Guimarães. E já deixa a seu cargo já essas perguntas. Pode responder, Ícaro Dias. Acredito que o Mourinho não vai levar os dois jogadores por enquanto para os Spurs. Pelo menos por enquanto, né? Não. É. Agora o Wendel voltando e regressando ao Brasil. Ele que foi criado em Xerém, lá na base do Fluminense. Pra voltar pro Flamengo, eu não sei, cara. Vai depender muito como que se vai ficar o William Arão, aquela parte da volância do Flamengo, se o Arrascaeta não vai sair, porque daí ele jogaria o Wendel na cala pro Gerson e deixaria o Gerson um pouquinho mais avançado. Bem, são são especulações, né, Gabriel? E vamos aguardar, porque pode ser que o Flamengo consiga segurar esses jogadores também, né? Tá com um pouquinho de dinheiro, tá conseguindo dar uma... Talvez bata o pé e não deixe esses jogadores saírem. É que o Arrascaeta acho que vai ser envolvido na negociação do Gabigol, né? Porque agora a Inter, não sei porquê, tá fixado em 18 milhões, né? Pelo menos o acordo que eles tinham, que seria 18 milhões de euros. Mas agora eles querem 40, né? Dobrou, você ganha 2 títulos com o cara... 3 títulos do Flamengo no ano. E o cara sendo artilheiro em 2...
Aí fica difícil. Vai ficar difícil. E na Taça de Portugal, o Famalicão conseguiu passar para a próxima fase. Vai lá, Que beleza, claro. hein? Que O maravilha. Famalicão não tem perdão. Aliás, na dia 18, né, que teremos a próxima fase da Taça de Portugal, um grande jogo já tá marcado. Benfica e Braga. Olha, esse jogo tem tudo para ser, acho que o maior destaque, né? Sem dúvida. Teremos também o Acadêmico de Viseu contra o Chaves, que não é aquele Chaves, viu, Bruno Filandra? Você que é fã de Chaves, não é aquele. É que comigo ninguém tem paciência. O Porto versus o Santa Clara, Marinhense versus o Rio Ave. E o duelo entre Pedras Salgadas e Canelas, hein, Ícaro Dias? O Canelas não deu aquela canelada, né, como diz o nosso... O cara que tá aí no governo aí não deu a canelada dessa vez. Até... Segue o... Deixa pra lá, né? E o Canelas vai pegar o Sertanense. Ó, que beleza. Será que vai dar aquela canelada sertaneja? Nossa Senhora. Essa foi ruim. Não, chega. Vamos voar, vai. Vamos voar, vamos mudar de assunto. Vamos agora para mais uma viagem. Vamos até a Espanha, vamos com Lauren Berger. Lauren Berger, que também, né, sempre enaltecendo o futebol espanhol, e hoje não pode ser diferente. Lembrando que nessa rodada foi a rodada do 2-1. Você vai entender por quê. Lauren Berger, chega mais e nos informe, por favor. Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo. E vocês sabem que eu voltei para falar sobre o melhor campeonato do mundo, que a essas alturas vocês já devem saber, que é o Campeonato Espanhol. A La Liga voltou depois da parada para a data FIFA e teve a sua 14ª rodada acontecendo no último final de semana. E olha, foi marcada pelo placar de 2-1, hein? Começando os confrontos, o Levante venceu o Mallorca por 2-1. Em seguida, tivemos o Barcelona em campo. Jogando fora de casa, no sábado, os catalães viram o Leganés começando a marcar no início do confronto. Mas nem tudo estava perdido, viu? Luís Soares e Arturo Vidal reverteram o resultado e com isso o Barça venceu por 2-1 também. Betis e Valência se encontraram. E adivinhem o resultado? Isso aí, foi 2-1. E para mudar um pouco os resultados, o Atlético de Madrid venceu o Granada, que olha, tá numa maré de azar. E tivemos gol brasileiro. Renan Lodge marcou e ajudou o Atlético a ficar no 1-1. Também no sábado tivemos Real Madrid e Real Sociedade se enfrentando. E olha, o Brasil estava sendo muito bem representado. Dessa vez, William José marcou para a Sociedade. Porém, não é à toa que o Benzema é o artilheiro da competição, né? O camisa 9 marcou junto com Valverde e Modric, que encerrou o placar de 3-1 para os madrilenhos. O Espanhol e o Getafe ficaram no 1-1, enquanto o Atlético Bilbao encarou o Osasuna e venceu por 2-1. Isso aí. O Alavés venceu o Eibar por 2-0 e, enquanto isso, o Celta encarou o Villarreal e venceu por 3-1. E para encerrar, o Sevilla converteu um pênalti ao encarar o Valladolid e venceu pelo placar mínimo. Com esses resultados, a tabela não teve muita movimentação, não. O Barcelona ainda aparece no topo, sendo seguido pelo Real Madrid. Ambos os times somam 28 pontos cada. A briga está acirrada, hein? E em terceiro aparece o Sevilla e o Atlético de Madrid em quarto. Apenas 5 pontos afastam os 6 primeiros colocados. Dando um balanço nas notícias do futebol espanhol, o Real Madrid perdeu James Rodrigues por 1 mês e meio. O jogador se lesionou e deve voltar então por dezembro ou janeiro. Segundo o jornal, Messi teria dito a Neymar que quer que o mesmo volte para o Barcelona e, além disso, afirmou que em 2 anos o argentino dará adeus ao Barça e, com isso, o Parsanei vai ocupar o seu lugar. Que a amizade dos dois é bem bonita, todo mundo já sabe, mas será que está próximo o adeus do ETzinho favorito? Vamos aguardar para ver. E para encerrar, em breve poderemos ver Reinier do Barcelona. O time da Catalunha quer levar o garoto de 17 anos que recentemente conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América pelo Flamengo. E aí, será que teremos mais um brasileiro jogando pelo Campeonato Espanhol?
E era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! É a rodada do 2x1 nessa... É a dança do 2x1, É a né? dança do 2x1. E tá começando um papo aí, né? A Lauren citou, do Messi, que ele tá conversando com o Neymar e ele já meio que deixou tudo esquematizado. Falou assim, ó, você vem pra cá, você é meu parça. O Messi convidando. Falou assim, ó, eu vou ficar mais uns 2 anos aqui no Barcelona e depois você pode brilhar aí. E aí? Eu não acredito muito nessa história, não. Tem lenha pra queimar ainda o Lionel Messi, né? Ó, o Cristiano tá com 34. O Messi deve estar com 31, 32. Eu acho que é por aí. 32, se eu não me engano é 32. Cara, eu não acredito muito nessa história, não. Porque ó, o Xavi jogou até 36 no Barcelona, o Iniesta jogou próximo disso. E outro, o Messi é aquele cara pra fazer história. Se eu sou o Messi, fico no Barcelona até... Não até chegar até os 1000 gols, mas até ter aquela parte de conquistar 5 Champions League, ou 6 ou 7, enfim, que ele tem lenha pra queimar, isso é fácil. E só confirmando, 32 anos de idade mesmo, Lionel Messi. Não, então essa história de ficar mais 2 anos e entregar o trono pro Neymar, esquece. Isso aí é conversa pra boi dormir. É pra falar, não, vem pra jogar porque ele quer ter um cara pra ajudar ele também. Ele precisa desse apoio. Ele não confia no Dembélé, ele não confiou no Malcom, o Felipe Coutinho não vingou. O que mais? O Griezmann, ele olha assim meio de rabo de olho. Então ele vai... Aliás, o Griezmann até, né, desde que foi revelado a toda a Espanha que ele estaria no Barcelona, todo mundo já começou a odiá-lo. Sim. Que coisa, hein, rapaz? É ruim trabalhar com um clima desse, né? Muito complicado. Aliás, se eu sou o PSG, faria essa troca do Griezmann com o Neymar. Seria uma boa. Você hein? leva um cara que é francês, o francês adora essa parte de ser patriota, tudo. E o Neymar já tá em casa, né? Mas aí falta um pouco de cabeça das diretorias, falta ter o interesse do negócio virar. O PSG já pediu, acho que é 254 milhões pra liberar o Neymar. Não vai grana, hein? Não vai conseguir essa quantia. É grana e precisa de jogadores, né, na troca aí pra tentar dar uma amortizada no negócio. Nessa quantia você compra um time. O PSG tá tentando comprar alguns times dentro da Europa. Então o Sheik lá do PSG, então não vai virar, não esquece. Vamos esperar para saber também o que vai acontecer por aí pelo Campeonato Espanhol, se teremos o regresso de Neymar, sempre ventilado para voltar ao Barcelona. Vamos agora com o Campeonato Francês e temos uma estreante no nosso boletim. Agora vem para ficar. Tem que pedir música então, agora vem para ficar, eu tenho certeza. Manu Cardoso, ela que vai trazer agora as informações do futebol francês. Agora vai, Ícaro Dias. Chega mais, Manu! O último final de semana foi de muita emoção na Ligue 1. 5 dos 10 jogos disputados tiveram expulsões. O PSG abriu a rodada na sexta e venceu o Lille por 2-0. Neymar voltou para a equipe nesse jogo, mas teve uma atuação discreta. No entanto, quando foi substituído por Mbappé no segundo tempo, o brasileiro saiu vaiado. Os gols da partida foram de Icardi e de Maria. Com esses 3 pontos, o PSG abriu 11 na liderança, mas essa vantagem só durou até domingo, quando o vice-Olympique de Marselha também ganhou e diminuiu a distância para 8 pontos. O PSG enfrentou também na última terça o Real Madrid pela Champions League, numa partida emocionante que terminou empatada em 2-2. Alguns dias antes, rumores sobre a ida de Mbappé ao time merengue tomou conta das redes. O Real se mostrou disposto a fazer qualquer coisa pelo jogador francês e pode contar com o apoio de Hazard. Ele afirmou, abre aspas, um jogador de futebol sempre sonha em jogar com os melhores, e se amanhã eu puder ajudá-lo a levá-lo ao Real Madrid, tentarei, embora não ache que alguém me peça uma opinião. Fecha aspas. Além disso, o belga não mediu elogios a Mbappé. Abre aspas. Dentro de alguns anos ele será o melhor jogador do mundo. Ele tem um grande talento. Se ele continuar assim, Kylian será um dos melhores jogadores da história. Fecha aspas. Voltando à Ligue 1, o jogo do Olympique aconteceu contra o Toulouse no domingo e foi bem complicado. Os detentores da vice-liderança perderam Moreira, que foi expulso ainda no primeiro tempo. Assim, só conseguiram fazer os gols no final da partida e venceram por 2-0. Partindo para sábado, o Lyon sofreu para vencer o Nice.
Mesmo saindo na frente e marcando seus 2 gols no primeiro tempo, o Lyon também sofreu uma baixa com a expulsão de Fernando Marçal. Dessa forma, o Nice foi para cima e chegou a ter 78% de posse de bola, mas só marcou 1 gol, encerrando a partida em 2-1. O Lyon, que agora está em 9º lugar, tem 19 pontos, e o Nice, que está em 15º, está com 17 pontos. O Dijon ganhou do Rennes por 2-1 e conseguiu subir uma posição, ficando em 17º lugar com 15 pontos. Os Angers também venceram, fazendo 1-0 contra o Nimes, e se mantiveram em 3º lugar. Ainda no sábado, os Mets empataram com Reims por 1-1, o mesmo placar entre Stade Berthois e Nantes. O destaque desse dia ficou mesmo com o Strasbourg, que ganhou de goleada do Amiens por 4-0. Os goleadores assumiram a 12ª colocação com 18 pontos. Já no domingo, o Mônaco enfrentou o Bordeaux. O time do Principado saiu na frente, mas também teve que lidar com uma expulsão. Assim, o Bordeaux aproveitou a chance e marcou 2 gols, com Pablo, ex-Corinthians, e Depreville. O Mônaco até saiu da zona de rebaixamento, mas não está conseguindo subir na tabela. Agora está em 14º lugar, com 18 pontos, enquanto o Bordeaux está 10 posições acima, com 22. O jogo entre Saint-Étienne e Montpellier não saiu de 0-0, e eles encontram-se respectivamente em 5º e 6º lugar. Esse foi o resumo da 14ª rodada da Ligue 1. Eu sou a Manu Cardoso para o Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essa foi Manu Cardoso na sua estreia, falando sobre a Ligue 1. E eu espero que ela fique no... vamos torcer, né? Temos a maldição do francês, né? Já caiu 3. O francesão tá complicado o negócio aí. Estão caindo mas agora mais. Ela vai ficar. Estão caindo mais que o Neymar, viu? Não, acho que tá caindo mais do que técnico na Série A do Campeonato Brasileiro, viu? Mas aí é só um comparativo, né, com a Ligue 1, porque o Neymar tá jogando por lá, então tá caindo mais que o Neymar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rápida passada. Como que você viu essa última rodada do Campeonato Francês, Ícaro Dias? É um equilíbrio do PSG, né? O PSG segue lá na frente, né? Mesmo com 3 derrotas na competição, tem 8 pontos de vantagem para o Olympique de Marseille. Agora, o que dá pena mesmo é o Mônaco lá embaixo, cara. O Mônaco tá brigando para não cair. Tá brigando para não cair. O Mônaco que tem temporada que tem investimento lá daquele parceiro português, que também investe no Porto, né? Tem Porto e Atlético de Madrid, tem temporada que não tem investimento nenhum. Então é difícil a situação de um clube tão tradicional que nem o Mônaco, que já chegou à final e semifinal da Champions League nos últimos 20 anos. Então é complicada a vida dos franceses. É isso aí, vamos agora pegar o nosso aviãozinho, vamos lá, passagem comprada, tudo certinho, vamos agora para a Alemanha. Maria Luísa Araki, ela que sempre, desde o início do nosso programa, traz as informações da Bundesliga, a Bundesliga que continua muito disputada. E será que teve gol do Lewandowski era nessa essa última pergunta que eu ia fazer, rodada? Será que teve? Que eu ia fazer. Vamos ouvir, vamos prestar bastante atenção que Maria Luísa Araki chega com as informações. Na abertura da 12ª rodada da Bundesliga, Borussia Dortmund e Paderborn empataram em 3-3. Na ocasião, os aurinegros começaram perdendo. O clube visitante abriu vantagem de 3 gols na etapa inicial, mas não foi capaz de segurar o resultado. Com isso, o Dortmund voltou com mais vontade para o segundo tempo. Sancho, Witzel e Reus balançaram as redes para os donos da casa. Na manhã de sábado, o Bayern de Munique entrou em campo com o objetivo de diminuir a diferença para o líder Mönchengladbach. Fazendo dever de casa, os bávaros marcaram 4 gols em cima do Fortuna Düsseldorf. E dessa vez, pasmem, Robert Lewandowski foi solidário com os companheiros de time e decidiu não balançar as redes. Os tentos da partida ficaram por conta de Pavard, Tolisso, Gnabry e o brasileiro Philippe Coutinho. Simultaneamente, a partida entre Frankfurt e Wolfsburg terminou em vantagem para os mandantes, que venceram por 2-0, com direito a gol do brasileiro Vitor Sá. Quem também garantiu a vitória foi o Schalke 04 sobre o Werder Bremen, enquanto a partida entre Bayer Leverkusen e Freiburg terminou empatada em 1-1. Imprevisível, o estreante Union Berlin recebeu o Borussia Mönchengladbach e presenteou o torcedor com uma vitória por 2-0 no Estádio da Floresta. Encerrando o segundo dia de Bundesliga, o RB Leipzig goleou o Colônia pelo placar de 4-1. E é claro que Timo Werner deixou sua marca na partida. No domingo, mais goleadas, a começar pelo Augsburg, que marcou 4 tentos sobre o Hertha Berlim. E para fechar,
Finalmente o Mainz emplacou uma vitória sobre a equipe do Hoffenheim. O clube que, agora está fora do Z3, garantiu os 3 pontos no duelo que terminou em 5-1. Ao final dessa rodada, a classificação ficou assim: Mönchengladbach ainda em primeiro, seguido pelo RB Leipzig, com apenas 1 ponto de diferença, em terceiro o Bayern de Munique e, para fechar, o Freiburg. Essas foram as informações do Campeonato Alemão. Eu sou Maria Luiz Araque. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Dessa vez não teve gol do Lewandowski, porém a sua média continua ótima e na UEFA Champions League ele só meteu 4. É por isso que ele se poupou para a UEFA Champions League, será? Talvez tenha se poupado um pouquinho mais, mas o fato é que o Bayern continua na briga ali pela primeira colocação do campeonato alemão, tudo, né, e novo. Tá tudo embolado, né, porque o Borussia Mönchengladbach agora perdendo deixou todo mundo encostado. Tanto o Red Bull Leipzig está com 24 e o Bayern de Munique também com 24 pontos, né? Então um pontinho só separa o primeiro do terceiro colocado. Depois vem o Freiburg, o Schalke 04 e o Borussia Dortmund correndo por fora, juntamente com o Wolfsburg e o Hoffenheim. E 6 pontos separam o primeiro do nono colocado. Tá demais a Bundesliga. Tem muita coisa para rolar. Até o Eintracht Frankfurt ali tem possibilidades ainda. O Union Berlin, que começou mal, né, no campeonato, agora já tá começando a se distanciar da zona de rebaixamento. Tá na 11ª colocação, Ícaro. Foi o Union Berlin que acabou aprontando contra o Mönchengladbach na última rodada. Lembra que eu tinha brincado falando, ó o bônus round, ó. Bônus round, Tá pensando o quê? Acabou aprontando aí contra o Mönchengladbach. Muito bem. Agora, falado sobre Bundesliga, vamos voar. Vamos agora para bem mais longe, hein? Vamos agora viajar até o campeonato chinês, meu querido Ícaro Dias. Vamos com o Leonardo Abraão, sempre nos informando também sobre a Chinese Super League, que está na sua derradeira rodada, sua fase final. Acho que tá faltando. Não, tem acho que mais 2 rodadas ainda. Vamos ouvir, ele vai nos informar. Se eu não me engano, acho que vai ser a última, hein? Vai ser a última. Vamos com o Leonardo Abraão com o campeonato chinês. E não há tempo de descanso na reta final do campeonato chinês. Entre o último final de semana e esta quarta-feira 27, tivemos a penúltima e a antepenúltima rodada da competição. Os confrontos importantes agitaram as 16 partidas. Entre elas, o grande jogo no último sábado 23 entre Guangzhou Evergrande e Xangai SPG, que terminou em 2-0 para os donos da casa, os heptacampeões, com 2 gols do brasileiro Anderson Talisca. Ainda mais, no restante dos jogos, na sexta-feira 22, o brasileiro Renato Augusto deu a vitória ao Beijing contra o Xangai Shenhua e o jogo terminou em 2-1. O Shandong Luneng, com show de Roger Guedes, venceu o Chongqing Landai por 2-0. O Huanzhou bateu o Guangzhou RF por 2-1 e o Henan Jiani bateu o Tianjin Tianhai por 2-1. Já no sábado, além do jogo entre os líderes, o Dalian Fang e o Hebei Fortune empataram em 3-3. O Jiangsu Suning, em Pequim, bateu o Beijing Hen por 3-2 e rebaixou o primeiro time, a Chinese League One de 2020. E o Tianjin Teda bateu o Shenzhen por 3-0. Agora vamos aos jogos da 29ª rodada. Todos ocorreram nesta quarta-feira 27. O Shenzhen empatou com o Henan Jiani em 3-3 e deu adeus à primeira divisão. O Shenzhen se junta ao Beijing Hen e os dois estarão jogando a Chinese League One na temporada de 2020. O Shandong Luneng, sim, com mais um show de Roger Guedes em 2 jogos seguidos, bateu o Tianjin Teda por 3-1. O Hebei Fortune perdeu por 3-1 também para o líder Guangzhou Evergrande, que vai se consolidando na liderança e cada vez mais se aproxima do octacampeonato. O Huanzhou, com gol de pênalti do brasileiro Rafael Silva, bateu o Chongqing Landai fora de casa. Já o Beijing Guan, vice-líder atual da competição, bateu fora de casa o Guangzhou RF por 4-1. O primeiro gol da partida, do brasileiro Renato Augusto, foi um golaço e levou os chineses à loucura. Vamos conferir a narração. 张玉宁交给奥古斯托，巴坎布在跑位，连续2下骚扰，这是对奥古斯托的防守。哇天哪！天哪！奥古斯托角度打得很刁，但他看这之前所做的一切，这是。 Voltando aos jogos, o Tianjin Tianhai bateu o Dalian Fang por 5-1 e se livrou do rebaixamento.
Ainda mais, o Jiangsu Suning bateu o Xangai Shenhua por 3-1 e o Lanterna, já rebaixado Beijing Ren, empatou com o Xangai SIPG, que agora amarga a terceira colocação. Então os atuais campeões já não têm mais chance de conquistar o título. Quem segue na briga é o líder Guangzhou Evergrande com 69 pontos na liderança e o Beijing Guoan vice-líder com 67. Em caso de empate na pontuação e ambos cheguem a 70 pontos, o Guangzhou Evergrande se sagra octacampeão chinês, já que tem a vantagem no confronto direto. Todos os 8 jogos da 30ª rodada acontecem no próximo domingo, dia 1º, às 4 da manhã, horário de Brasília. E os 2 mais importantes, claro, são em Cantão, o Guangzhou Evergrande contra o Xangai Shenhua, e em Pequim, o Beijing Guoan contra o Shandong Luneng. Ao final de todos os jogos, saberemos, enfim, o grande campeão da CSL de 2019. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abrão para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É um boletim recheado de informações de Leonardo Abraão e principalmente, para a última rodada do campeonato chinês, teremos a disputa entre 2 equipes agora, né? O Xangai, o SIPG, não briga mais pelo título, não vai conseguir disputar mais. Fica então a disputa entre Guangzhou Evergrande e Beijing Guoan. E o time que estava mais regular era o Xangai desde quando a gente começou com o nosso projeto do nosso podcast, e justamente nas 2 últimas rodadas ele teve que acionar o fator boca maldita, né? Porque ele estava brigando pelo título, tinha uma regularidade muito boa. Agora a briga fica entre o Beijing Guoan e o Guangzhou, né? Mas o Guangzhou é favorito, não tem, mesmo com os problemas internos do Guangzhou, saída de Cannavaro, volta de Cannavaro, pra mim é favorito. É favoritaço para essa última rodada do campeonato, que vai ocorrer nesse final de semana. Então teremos novidades no nosso próximo programa com relação a título no futebol chinês. Vamos agora viajar perto, não é tão longe assim, mas a gente pega um avião para ir com todo o conforto. Vamos até o Japão. Rafael Regis, ele que está sempre ligado em tudo que rola na J-League, que também está na sua reta final e já tem gente rebaixada por lá. Então vamos ouvir o boletim de Rafael Regis. Irashaimase! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este resumo do que aconteceu e vai acontecer na J-League, o campeonato japonês. Sabe o que aconteceu na antepenúltima rodada da J-League neste último final de semana? A liderança trocou de dono. E agora está nas mãos do Yokohama Marinos, que aproveitou os vacilos de FC Tóquio e Kashima Antlers. O time da capital empatou em casa com o Shonan Bellmare, que luta para não cair, em 1-1. Enquanto isso, o Kashima Antlers também empatou, mas sem gols, diante do Consadole Sapporo. O Yokohama Marinos derrotou o Matsumoto Yamaga pelo placar mínimo, jogando fora de casa. O gol da partida foi marcado por Teruhito Nakagawa logo aos 2 minutos de jogo. Nakagawa no hidariashi! Hajimatte wasuka 1分25秒! 乗ってる男、Nakagawaシーズン14点目! Sem perda de tempo, vamos falar da penúltima rodada, então, que será disputada no próximo final de semana. Todas as partidas terão início às 2 horas da madrugada, pelo horário de Brasília, já do próximo sábado, dia 30. Bom, vamos com a parte de cima da tabela. O vice-líder FC Tóquio enfrenta o Urawa Red Diamonds. O terceiro colocado, Kashima Antlers, joga em casa, diante do vice-El Kobe, e o líder, Yokohama Marinos, duela fora de casa contra o quarto colocado, Kawasaki Frontale. Os demais jogos: Cerezo Osaka e Shimizu S-Pulse, Gamba Osaka e Matsumoto Yamaga, Júbilo Iwata e Nagoya Grampus, Sagan Tosu e Consadole Sapporo, Shonan Bellmare e Sanfrecce Hiroshima, e o Vegalta Sendai enfrenta o Oita Trinita. Classificação para você, o G4. Vamos falar do G4 dessa vez da J-League. O Yokohama Marinos, como eu falei agora há pouco, é o novo líder com 64 pontos, mas seguido de perto pelo FC Tóquio com 63. Na sequência vem o Kashima Antlers com 60, e ainda sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia, o Kawasaki Frontale
com 57 pontos. Lá embaixo, na zona do desespero, o Z3, o Shonan Bellmare é o 16º com 32 pontos, o Matsumoto Yamaga é o 17º com 30 pontos e o Júbilo Iwata, o lanterna, já com um pé e meio na segunda divisão com apenas 28 pontos. Por hoje é só, meus amigos. Rafael Regis para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Este foi Rafael Regis com todas as informações da J-League. Lembrando que ainda não foi definido, né? Eu tinha mencionado que já tem definição, mas ainda não. Ainda tem um respiro ainda. Pode ser que ainda possam escapar ali o Shonan Bellmare. Mas Matsumoto Yamaga e Júbilo Iwata... eu acho que já foi. Já pode fechar o caixão, né? Dar aquele beijo na viúva. Não, o Matsumoto ele consegue pegar o playoff, né? Consegue jogar. Talvez, mas precisa ralar. E o Shonan Bellmare caiu demais nesse retorno do campeonato japonês, viu? Meu Deus. E eu acertei de um lado, errei no chinês, mas acertei no japonês. E o Yokohama Marinos que... Tá lá. Agora assumiu a liderança. Assumiu a liderança. No melhor estilo Martinho da Vila, devagarinho. E na última, ele pode até tropeçar nessa rodada, Gabriel. Que na última rodada ele pega um FC Tóquio, né? Então seria praticamente o jogo do título do campeonato japonês. E o que ajuda nessa rodada agora é que o Kashima Antlers pega o Vissel Kobe, no time do Andrés Iniesta. E o FC Tóquio pega o Red Diamonds. Então que brigou para conquistar o título da Champions League da Ásia, acabou perdendo pro Al Hilal. Então é um jogo muito difícil para a equipe do FC Tóquio. Então tá encaminhando o título pro Yokohama, viu? Quem sabe? Pra mim já tá começando a colocar os dedos na mão direita na taça. Não segurou, mas tá começando, tá sentindo o cheirinho da taça. Já tá tocando ali, né? Já tá encostando nela. Mas exatamente. Ainda tem lenha pra queimar nesse campeonato. Tem mais 2 rodadas. Pode ser que as coisas mudem ainda no campeonato japonês. Muito bem, vamos agora fazer o seguinte, vamos dar uma rápida pausa. Já a gente volta novamente para poder dar prosseguimento ao nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, onde o futebol corre com mais emoção. Até daqui a pouco com mais futebol pelo mundo. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta, vamos viajar rapidinho, já vamos aproveitar para falar sobre Major League Soccer. Carlos Vinícius, o nosso repórter, que agora comanda o boletim da terra do Tio Sam, né? Aliás, hoje terra de Donald Trump. Exatamente, hoje é o dia de ação de graças nos Estados Unidos, o Thanksgiving Day, que beleza, hein? Então vamos agora com Carlos Vinícius. Chega mais e traga as informações quentes da Major League Soccer. Essa última semana foi de definição nos clubes da MLS. Primeiramente, o Atlanta estendeu o contrato do alemão bom de bola Julian Gressel, que foi decisivo nos playoffs até mais que Josef Martins. Além disso, 8 jogadores não tiveram acordo com o clube. Frank de Boer promete mudanças após derrota inesperada na final da Conferência Leste. Também mudando bastante, o Orlando City fez uma barca de saída. Foram 12 jogadores dispensados, deixando apenas 15 atletas no atual elenco. Vale destacar que o Orlando, desde que entrou na MLS, nunca conseguiu avançar aos playoffs. Agora, com essa renovação de elenco e ainda podendo anunciar um futuro técnico, o próximo ano pode ser otimista para os Leões. Falando sobre o clube que está sempre na mídia, o Inter Miami também continua sem técnico. Os treinadores cotados para o cargo são Carlo Ancelotti, Gattuso, Santiago Solari, David Moyes e Chris Coleman. O que causa estranheza é que mesmo sem um comandante, o Miami segue contratando muitos jogadores, o que pode até ser um problema para o futuro treinador, por conta de escolher poucos atletas, já que boa parte do plantel já está contratada. A equipe de David Beckham estreará em casa contra o Los Angeles Galaxy, ironicamente o ex-clube do inglês. Outro novato da MLS, o Nashville, irá estrear a liga contra o Atlanta United. E olha quem está de volta, Landon Donovan. Mas calma, dessa vez é como treinador.
O americano, que já voltou da aposentadoria 2 vezes, será o comandante do San Diego da segunda divisão dos Estados Unidos. O site da MLS anunciou uma lista de jogadores que estarão livres para serem contratados em 2020. A matéria tem mais de 20 nomes, mas vale destacar o nome de Michael Bradley. Jogador de 32 anos que ficou por 6 anos defendendo o Toronto, não terá seu contrato renovado. Essas foram as últimas informações na tela do Tio Sam com Carlos Vinícius. Futebol na veia e poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí as informações da Major League Soccer. O time do Beckham tá contratando a rodo. Diversos jogadores já foram contratados, mas não tem um comandante ainda. E tem uma lista grande de nomes. Até o Ancelotti tá aparecendo aí para Gattuso. Você já havia comentado já sobre outras possibilidades também em outros programas que nós tivemos. E o fato mais curioso é que se enfrentam, né? O Inter Miami vai enfrentar logo no início da Major League Soccer e enfrenta o Los Angeles Galaxy, que era o clube do David Beckham quando encerrou sua carreira. Essa parte de conferência eu acho muito esquisita, sabe? De colocar o Los Angeles jogando com Miami, sendo que Miami seria, no caso de uma conferência leste, a outra seria uma conferência oeste, então fica, sabe, meio estranho isso no contexto do americano, mas enfim, eles que estão querendo criar essa rivalidade entre Miami versus o Galaxy, mas eu acho que entre Miami nesse início ele vai dar uma patinada, não vai chegar com tanta cancha, assim, com tanta força para tentar brigar pelo título da MLS. Muito bem, então falado sobre a MLS, vamos agora pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva. Isso, hein? Paulo Arnaldo, ó, estamos viajando bastante, hein? Cuidado aí pra não estourar o cartão de crédito. A laranja tá voando. Meu querido, já tem umas canóplas aí que estão chegando que estão bonitas, hein? Vai ficar bem legal o negócio. Enfim, vamos agora para o Campeonato Mexicano, vamos com o Márcio Reis. Ele que é o responsável pelos boletins do tequilão. É responsável pela tequila. Responsável pela tequila. Então é ele que vai levar. Quando tiver confraternização, é ele que leva. Ah, sim, sem dúvida. Já deu cano na última, já. Ai. A gente corneta aqui ao vivo mesmo. Tá certo. Então vamos agora com o Márcio Reis, direto de onde ele estava gravando mesmo, né? Que a gente não pode falar que ele estava lá no México, né? Vai daí, meu filho. Vai daí que a gente fica aqui ouvindo o seu boletim. Vamos lá. Olá, Gabriel Max e Ícaro Dias. No México, acabou a brincadeira. Encerrada a fase final de classificação, que leva aos playoffs, nós vamos trazer aqui as equipes que conseguiram chegar ao mata-mata. E como nós havíamos dito nos programas anteriores, 6 equipes já estavam garantidas na próxima fase, porém, outras 6 brigavam por 2 vagas. Então é essa briga que nós vamos trazer aqui. Começando pelos Xolos do Tijuana, que tinham de vencer e torcer para um tropeço do Monterrey. Porém, os Xolos não fizeram a lição de casa e foram derrotados por 2-1 para o Leão, que assegurou a segunda posição. Outro time que brigava por uma das vagas era o Morelia, e bastava um empate e os canários ficariam no G8. E a sorte estava do lado deles, pois eles foram derrotados por 3-1 para o Querétaro no estádio Corregidora, e mesmo com o revés, os canários conseguiram a classificação, ficaram no 7º lugar. Os galos blancos do Querétaro também avançaram, conseguiram a 4ª posição. Monterrey foi outro que assegurou vaga e em grande estilo. Os Rayados estavam na 8ª posição e um empate levaria a equipe ao G8. Mas jogando em casa, os Rayados venceram o Atlas por 2-0 e ficaram com a última vaga. Ainda tivemos a briga entre Pachuca e Pumas, onde as duas equipes estavam meio que parecidas na tabela. Elas precisavam vencer e torcer para um tropeço do Morelia, mas não foi isso que aconteceu. E mesmo assim o Pachuca ainda venceu por 2-0 o Pumas. E tinha o Chivas Guadalajara também, mas esse só um milagre levaria a equipe à classificação. Além de vencer, ele tinha que torcer por uma combinação de 5 resultados para avançar. Agora, vamos falar dos confrontos desse mata-mata. O Santos Laguna, que terminou a fase de classificação com a melhor campanha, irá enfrentar o Monterrey. O jogo de ida foi no Estádio Olímpico e a volta será domingo, dia 1º de dezembro, no Nuevo Estádio Corona. Outro confronto é o do 2º contra o 7º colocado. Nós estamos falando de Leão e Morelia, onde a primeira partida foi no estádio Morelos e o jogo decisivo será amanhã no estádio New Camp. O penúltimo duelo será o confronto mais difícil dessas quartas de finais. Eu estou falando do clássico entre Tigres e América. Duas equipes multicampeãs, jogo enorme. Como o Tigres ficou na 3ª posição, então o jogo de volta será domingo às 21 horas horário de Brasília, no Estádio Olímpico Universitário. Vale lembrar
que o América leva vantagem no retrospecto entre as equipes. A última vez em que o Tigres venceu o América foi no dia 2 de dezembro de 2017. Você está se falando, não é tanto tempo assim, 2 anos, mas já são 6 jogos sem triunfar sobre o rival. E o último jogo dessas quartas de finais fica por conta de Querétaro e Necaxa. O Necaxa, que terminou em 5º lugar, decide amanhã no estádio Corregedora a classificação às semifinais do Apertura 2019. Bom, sábado que vem eu volto com os classificados às semifinais da competição. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Marcião, faz o seguinte, mano, não chega no sábado não, chega na sexta, por favor. A gente agradece, viu? É o efeito da tequila. Efeito tequila. Muito bem. O campeonato mexicano já chegando na sua fase final, né? Já terminou a parte de pontos corridos e agora já se encontra no mata-mata final e as coisas já começaram a rolar por lá. E o Monarcas empatou em 3-3 com o León. León, antigo time do Mauro Bozelli, atacante do Corinthians. Isso mesmo. E o Necaxa venceu por 3-0 o Querétaro. Ex-time do Thiago Volpe, Querétaro. O Querétaro estava muito bem no início do campeonato mexicano. Depois teve uma queda vertiginosa. E, Max, o grande destaque do campeonato do mexicano foi o gol de goleiro do Chivas Guadalajara na última rodada antes de iniciar os playoffs. Que o goleiro do Veracruz sai para tentar o cabeceio dentro da área, o goleiro pega, joga pra cima e bate. Cara, foi gol. Ele fez um gol de goleiro. Tipo, quando a gente brinca aqui no colégio aqui da frente, da reposição de bola mesmo. De bola ele pegou, bateu. Um belo gol, aliás, pra mim acho que o gol mais bonito do Campeonato Mexicano aqui. O goleiro, tudo bem que ele tava jogando lá em Guadalajara, tem altitude, tem um rarefeito, mas foi um golaço. E aproveitando também para os 2 próximos confrontos, né, que é o América contra o Tigres, né, o time do Miguel Herrera encarando o time do Tuca Ferretti, jogaço. E o Monterrey, que já está classificado para o Mundial Interclubes da FIFA, encarando nada mais nada menos que o Santos Laguna, que foi a melhor equipe dessa fase do apertura do campeonato, do clausura do Campeonato Mexicano. Muito bem, então este foi o Campeonato Mexicano, a Liga MX, Liga MX, como preferirem. E agora a gente vai viajar mais uma vez e vamos para mais próximo. Agora a gente vai se aproximando. Dessa vez, vem pro quintal de casa. A gente vai vindo mais pro quintal. Então vamos agora com o Luciano Massi. Como que tá na terra de Cavani Soares? Ele que sempre abre os boletins dessa forma, exatamente, né? Então vamos com o Luciano Massi, Campeonato Uruguaio, la Primera División de Uruguai. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Chega mais, Luciano! E o futebol continua a todo vapor na terra de Cavani Soares. Iniciando nosso giro pelas canchas uruguaias, na quinta-feira passada, 3 partidas abriram a 13ª rodada do Clausura Uruguaio. No primeiro duelo, a equipe do Cerro Largo venceu o Progresso por 1-0 no estádio Abraham Paladino. Hugo Dorrego marcou o gol do triunfo Arachã. Na voz dele, Martín Kesman. Hugo Dorrego, mira el balón, agazapado Nico Pérez, entró Dorrego, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Dorrego! Pasó la barrera. Dando sequência, o Montevideo Wanderers superou o Danúbio por 2-1. De maneira idêntica, o Defensor Sporting recebeu o Nacional e ganhou também por 2-1. O destaque ficou para Maurício Gomes, que marcou um doblete pelo inconfundível Alberto Kesman. Va a colocar la pelota Mauricio Gómez. Llegó, tiró de derecha. ¡Gol! 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 Defensor Mauricio Gómez. Tiró de 30 metros. Já na sexta-feira 22, a equipe do Plaza Colônia venceu o Liverpool, 1-0. Rampla Juniors vs River Plate terminou em 2-2. O Boston River superou o Racing por 1-0 no confronto direto pela permanência na elite uruguaia. Por outro lado, o já rebaixado Juventud goleou a equipe do Cerro por 4-2. E fechando a 13ª rodada, o Peñarol venceu o Fênix por 2-1 no estádio Campeão del Siglo. O espanhol Xisco e o argentino Lucas Viatri fizeram os gols do triunfo carboneiro.
8. Agora falando sobre a rodada de número 14, na quarta-feira 27, Progresso e Peñarol não saíram do zero no duelo mais importante da rodada, assim como o Plaza Colônia e o Wanderers. A equipe do River Plate venceu o Juventude por 1-0. O Danúbio despachou o Racing por 3-2. E o Liverpool visitou a equipe do Cerro e venceu por 2-0. Ainda na quarta-feira, o Cerro Largo venceu o Boston River pelo placar de 1-0. Matias Telechea marcou o gol Aratian. Valentim Fernandes relatou o tempo. Echeverri va a ser el centro, marca Nadrú, sigue Echeverri, el centro al área, la busca Dos Santos, ni uno ni el otro, le quedó para Telechea. Matías Telechea, como en las difíciles, como en el Parque Central. Por fim, vamos falar sobre os destaques da 15ª rodada, a última rodada do Clausura Uruguaio. Anote aí. No domingo 1, o Peñarol recebe a equipe do Cerro Largo. O Progresso encara o Defensor Sporting. O Wanderers mede forças diante do Cerro. Ainda no domingo, o Racing pega o Plaza Colônia. A equipe do Nacional enfrenta o Juventude. E fechando, o Liverpool encara o River Plate. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Eu sou Luciano Massi para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Muito bem, se foi o Luciano Massi, eu tô sentindo o Luciano Massi mais feliz. Eu tô gostando de ver, feliz. Viu? Eu tô gostando de ver. É o Luciano que debutou nessa semana num super jogo que você já teve a oportunidade de cobrir, às vezes, Paulistano e Pinheiros. Isso é bom, hein? Ele gostou, rapaz. Que jogo bom. Ele gostou, a vitória da equipe. O clássico do caviar. É, o clássico do caviar. Eu não sei quem apelidou o clássico do caviar, mas eu gostei Eu gostei. Eu ouvi durante essa semana, a gente falava só... o Frederico Batalha aqui. É verdade, ele comentou comigo mesmo no dia que eu fui. Eu fiz uma cobertura também que foi muito legal, junto com o Lucas Vilela. Ele entrevistou durante uma cerimônia que estava rolando pro Éder Joffre. O Éder Joffre que, né, infelizmente já está com uma certa precariedade na parte da sua saúde, mas Servírio de Oliveira, Miguel de Oliveira. Todos esses caras que você falou, eu tive a oportunidade de entrevistá-los, porque meu TCC foi sobre a história do boxe no Brasil. Isso foi em 2012, cara. Então, Éder Joffre, Maguila, tem outras pessoas assim, que foram importantes pro cenário do boxe brasileiro. Deve ser um livro ótimo, você que gosta de boxe. Tem história do boxe no Brasil, mitos e verdades, do escritor Henrique Masseucci. Então quem gosta de boxe, vale a pena. Você paga R$10 no Mercado Livre, é uma recomendação, e porque esporte também é cultura. Claro, com certeza. E o Peñarol, voltando a falar sobre o futebol uruguaio, Peñarol no Clausura continua ali na primeira colocação com 31 pontos, empatou nessa última rodada, mas segue lá soberano ainda na classificação do Clausura. E com esse resultado ele encosta no Nacional na tabela geral, tá 1 ponto atrás da equipe do Nacional. Então o Campeonato Uruguaio ficando muito acirrado nessas últimas rodadas, Gabriel. E o River Plate tá lá embaixo na tabela ali, pelo menos no Clausura. Acho que a única coisa que o River Plate do Uruguai fez nessa temporada foi eliminar o Santos da Copa Sul-Americana. Acho que foi só isso mesmo, né? Depois não rolou da melhor forma, né, Ícaro? Não rolou da melhor forma, não... bateu na trave, né, no título do intermédio, né, perdendo pro Liverpool, né, pro Liverpool do Uruguai. O Liverpool que não terminou o intermédio invicto, mas não faturou o caneco. E só lembrando que o Peñarol segue também na liderança da tabela anual, né, continua ali na frente com 71 pontos, seguido do Nacional com 69, mesmo número de pontos do Cerro Largo. Cerro Largo também com 69 pontos ganhos. Olha, só passar uma informação: Cerro Largo e Peñarol já estão classificados para a Copa Libertadores de 2020. Então já tem vaga garantida já para a próxima Libertadores de América. Muito bem, vamos passar agora para mais próximo, vamos à terra de nossos hermanitos. Vamos agora falar sobre o futebol argentino. Sim, topa? Sim. Depois da dor de cabeça da Libertadores, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Que dor de cabeça por torcedor dos Milionários, River, viu? Tá com o coco sacudido o torcedor do River, né?
Até agora. A coletiva do Marcelo Gachardo, olha, foi um negócio... Gachardo. Doeu na alma. Doeu na alma, mas não teve jeito, né? O Flamengo soberano no jogo, soberano no jogo não, né? Porque o River teve a maior parte dos ataques, porém, cochilou, né? Foram 2 lances, 2 gols. 80 minutos do River jogando certinho, direitinho, aproximando as linhas, anulando o Flamengo. Mas aí colocou o Diego, o time soltou, sacou o Bruno Henrique. Não, sacou o Bruno Henrique, não, sacou o Gerson pra colocar o Diego. Depois teve a alteração que entrou o Vitinho. O Flamengo sufocou e aí a zaga do River ficou mais perdida do que cego o tiroteio. Mas e o Gabigol brilhou, né? Não, deixa o Pedro Ferri contar essa história. Vamos lá, vamos com o Pedro Ferri. Campeonato Argentino é aqui também, na nossa Rádio Poliesportiva, aqui no nosso Futebol na Veia. Chega mais, Pedro Ferri. Após a parada para a data FIFA, a Superliga Argentina teve início no sábado, quando fora de casa o Lanús perdeu para o Defensa e Justiça por 2-0. A equipe comandada por Luiz Ebeldia, que vinha de 10 partidas sem perder no campeonato, desde a derrota por 3-0 para o River Plate, na longínqua segunda rodada, parece ter sentido o baque do final de semana passado, quando perdeu por 1-0 para o Banfield, no Clássico del Sul. Mesmo assim, continua dentro do G4, mais precisamente na terceira colocação, com 25 pontos conquistados. No domingo, dia seguinte ao bicampeonato da Copa Libertadores da América do Flamengo e, claro, ao vice do River Plate, o Boca Juniors enfrentou o União de Santa Fé na Bombonera, onde inúmeras máscaras de Gabigol faziam parte dos adereços dos torcedores chinês, que, claro, passaram a partida inteira entoando cânticos provocativos ao maior rival. Dentro das 4 linhas, o Boca não teve dificuldades e venceu por 2-0. Logo aos 3 minutos da etapa inicial, Ramon Ábila aproveitou bela cobrança de escanteio de Reynoso e subiu sozinho para abrir o placar. No segundo tempo, após bela trama coletiva, Nicolas Capaldo se infiltrou dentro da área e serviu Eduardo Salvio, que apenas empurrou para o fundo das redes. Cabe destacar a bela atuação do goleiro moiano, que com 3 intervenções cirúrgicas impediu o União de levar um placar mais elástico. Tivemos também o retorno de Daniele De Rossi, que entrou aos 20 minutos da etapa complementar na vaga de Capaldo, embaixo de uma ensurdecedora salva de palmas. Ao final do confronto, o italiano comentou sobre sua continuidade em La Boca. Abre aspas para ele: "Eu tenho um contrato assinado. Eu sempre falei sobre ficar um ano, e este ano ainda não acabou." Com o resultado, o Boca chegou aos 28 pontos e lidera a Superliga nos critérios de desempate. O Argentino Júnior dispõe dessa mesma pontuação, já que na segunda-feira bateu pela vantagem mínima o Newell's Old Boys, com o tento de Gabriel Rauch. Sobre essa questão é importante esclarecer algo. Na Superliga Argentina, se um número X de equipes acaba empatada em pontos na liderança, um torneio final é disputado entre elas para decidir o campeão. O outro lado da cidade de Rosário tem motivos de sobra para sorrir. Dentro do gigante de Arrochito, o Central goleou o Aldosivi por 5-1. Marcaram Diego Zabala, Lucas Gamba, Facundo Almada, Sebastián Ribas de pênalti e Ciro Rios. Essa é a terceira vitória consecutiva do conjunto canaxa, que parece não correr mais riscos com os promédios. Outra bela partida ocorreu em Córdoba. Tajeres e Racing empataram em 3-3. No primeiro tempo, o paraguaio Matias Rojas abriu o placar para a Academia aos 11 minutos. Aos 30, Nahuel Barros empatou, mas 10 minutos mais tarde, Zaracho colocou o Racing novamente em vantagem. Mas antes do intervalo, Menendez empatou a peleja novamente. Aos 23 minutos da segunda etapa, Nahuel Bastos colocou o Tacheres pela primeira vez à frente do marcador. No entanto, aos 39 minutos, Churri Cristaldo empatou para o Racing, dando números finais ao jogo. A próxima rodada reserva o encontro entre líder e vice-líder. Boca Juniors e Argentino Júnior estarão frente a frente no sábado, às 19h40 no horário de Brasília, na Bombonera. Além disso, a primeira partida oficial do Estudiantes no recém-inaugurado Jorge Luiz Hirsch também ocorrerá no sábado, às 17h35, quando o Pincha recebe o Atlético Tucumã. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Vai tentando se recuperar agora o torcedor do River, enquanto o torcedor do Boca tira sarro, coloca a máscara do Gabigol. Ah, rapaz, aí, mas o torcedor do River já tá provocando, falou, ó, ganha a Libertadores em cima de você no ano passado, te eliminei na semifinal, você tá querendo o quê, amigo?
Essas são as provocações do maior clássico da Argentina, né? Boca Juniors e River Plate. Boca que voltou a assumir a primeira colocação no campeonato argentino, seguido pelo Argentino Júnior, né? O time do presidente da Argentina. E um destaque também, o Gabriel, é o Estudiantes da 8ª colocação, ele que contratou Mascherano, né? Mascherano cria da base do River Plate, agora jogando no time presidido por Juan Sebastián Verón. Muito bem. E vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco mais sobre a Copa Libertadores da América, que teve o Flamengo como campeão, né, Ícaro? Sim, o Flamengo comemorando 2 títulos em 23 horas. Em 23 horas, 2 títulos conquistados. O torcedor do Flamengo tá sorrindo de orelha a orelha e dando pulos, dando saltos, dando cambalhotas igual o Vampeta na rampa do Planalto. Tanto que os torcedores do Flamengo já estão puxando um fado português, que é cheira bem, cheira Lisboa. Que beleza. Em relação a Jorge Jesus, o português que pegou o Flamengo há 4 meses aí, o Flamengo que vinha com turbulências, o Abel Braga era o treinador, daí o Abel pede demissão, assume Jesus e acaba operando esse milagre para os torcedores do Flamengo, conquistando 2 títulos de maneira convincente, né? O Flamengo que tem a melhor campanha da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, conseguiu, acho que, ter o melhor ataque da história do Campeonato Brasileiro. Acho que conseguiu até superar o Cruzeiro de 2003, se não me falha a memória. E também agora na Libertadores conquistando esse título e depois de 38 anos. E agora já tá querendo que venha o Liverpool, mas antes tem um jogo da semifinal, né? Não pode esquecer disso aí, porque já teve muito time que já foi pra lá e River acabou no ano caindo, passado que é na semifinal, Atlético Mineiro caiu pro Raja, o Inter pro Mazembe, então é complicado. Tem que abrir o olho, viu? Porque não é fácil. O Mundial Interclubes, o São Paulo penou pra ganhar do Al Ittihad em 2005 também, venceu por 3-2, mas o Corinthians pelou contra o Al-Ahly. O Al-Ahly também deu muito trabalho. O Internacional também pelou contra o Al-Ahly em 2006, se eu não estou enganado, foi 2-1. Foi aquele jogo da estreia do Alexandre Pato. O ataque era Alexandre Pato e Luiz Adriano. É verdade. Que depois conquistou o título em cima do Barcelona no dia 18 de dezembro de 2006. Com o gol do Gabiru. E um ano antes, no dia 17 de dezembro de 2005, o São Paulo se sagrava tricampeão em cima do Liverpool, gol do Mineiro. Muito bem. Aliás, eu acho que quem vai marcar, se o Flamengo for campeão, quem tinha que marcar o gol era o William Arão, né? Porque o cara que é crucificado pela torcida do Flamengo e é um dos responsáveis pela proteção desse setor defensivo do time do Portuga, do Mister. E rolou homenagem pro Flamengo, né? Tem musiquinha e tudo. Quem ganha 3 títulos tem direito à música, né? Então vamos lá, vamos ouvir então a musiquinha pro Flamengo aí e a gente já volta. Olha só, mas eu confesso que eu vou precisar de uma ajudinha do Ícaro Dias pra entender o que foi cantado aí, porque eu não tava conseguindo entender muita coisa não. A música é a seguinte: em dezembro de 81 ficou marcado pra história. 3-0 no Liverpool, botou os ingleses na roda. E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. Que beleza. E agora o seu povo pede o mundo de novo. Então, torcedor do Flamengo, essa música foi projetada contra o jogo contra o Emelec, que era aquele jogo decisivo. O Flamengo tinha perdido por 2-0 jogando em Guayaquil, que poderia ter sido até 3-0, né? Porque teve um pênalti que o VAR conseguiu ali anular, ajudando a equipe rubro-negra, e depois o Flamengo conseguiu aquele jogo épico no Maracanã, se classificando nos pênaltis. E aí foi a música tema
dessa campanha da Libertadores pro Flamengo. Agora já tem até o pessoal falando que venha o Liverpool, né? Então vamos torcer pro Flamengo conseguir ganhar um título pro Brasil, né? O último título que foi em 2012 com o Sport Clube Corinthians Paulista. Muito bem, esse foi o nosso programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanha o nosso programa. Siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. No Instagram é @Rádio Poliesportiva, no Facebook é www.facebook.com/Rádio Poliesportiva e no Twitter @RPoliesportiva. Do Futebol na Veia, www.futebolnaveia.com.br, e nas mídias sociais também é só você procurar por Futebol na Veia BR, que você vai encontrar tudo de melhor sobre o futebol pelo mundo afora, também o futebol no Brasil. E no site da Poliesportiva, www.radiopoliesportiva.com.br, você encontra o melhor do esporte pelo Brasil afora. Muito obrigado, Ícaro Dias. Até o nosso próximo programa, hein? Eu que agradeço, Gabriel, agradeço você, Poliouvinte, e até a próxima. Muito obrigado, Ícaro. Então ficamos por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição, a 16ª edição do Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Termina agora Futebol na Veia na Poliesportiva.